Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias e seus lares, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero convidar você que ainda não está inscrito a se inscrever no nosso canal, que estamos na plataforma do TikTok e do YouTube. Se você ativar as notificações, ser sinalizado quando sair conteúdo novo, tá bom? Lembrando que aqui nós trazemos vários temas e vemos à luz da Palavra de Deus o que a Palavra de Deus pode nos ensinar sobre temas diversos, versículos, dúvidas, várias coisas. E é por isso que eu sempre comento com vocês, pessoal. Coloquem nos comentários aí sugestão de temas para que a gente venha trazer junto aqui nesse momento de aprendizado e aprender juntos aí, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, hoje nós vamos refletir sobre este tema. A graça que desce para quem se abaixa. Baseado ali no texto de Tiago, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Antes, ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então vamos ver à luz da palavra de Deus o que ela pode nos ensinar. Ou seja, sobre o texto. E quanto mais você se abaixa, mais a graça desce. Então, primeira coisa, vamos ver o contexto do texto. A epístola de Tiago aqui, pessoal, foi escrita para cristãos que estavam vivendo conflitos, guerras internas, invejas e disputas, né? Nós podemos ver isso aqui em Tiago, no capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Vamos dar uma conferida aqui. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vede isto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então assim, pessoal, o problema não era a perseguição externa, era o coração. Era o coração. E no versículo 6 aqui, Tiago revela a raiz do orgulho, no versículo 6, né? Ele cita Provérbios, capítulo 3, versículo 34. Vamos dar uma conferida lá. Provérbios, capítulo 3, versículo 34, que diz assim: Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dá graça aos mansos. Ou seja, mostra um princípio eterno. Deus não negocia com a soberba. Deus não negocia com os soberbos, né? E ali a gente olhando na parte da exegética do texto, vamos voltar lá para Tiago capítulo 4, 6. No grego, ele dá maior graça. No grego é meizona charin didosim. Meizona quer dizer maior, superior, abundante. Charim, graça ou favor imerecido. Então, Tiago não está dizendo que Deus dá pouca graça. Ele está dizendo que há uma graça ainda maior disponível. Mas essa graça é disponível para quem? Deus resiste aos soberbos. A palavra grega para resiste é antitassentai. Era usada em contexto militar, que significa colocar-se em posição de batalha contra alguém. Ou seja, não é apenas que Deus não gosta do orgulho. Ele se posiciona contra o soberbo. E é uma coisa muito séria isso. Porque alguém pode estar frequentando um templo, cantando, pregando,
Mas se o coração estiver cheio de soberba, Deus está resistindo. E aí só fica na parte da atuação. Não tem nem como Deus agir, nem usar. Por quê? Porque a soberba está tomando conta. Mas dá graça aos humildes. Humilde no grego é tapeinos. Significa pequeno, dependente, reconhece sua limitação. É alguém que sabe da sua limitação. Humildade bíblica não é se diminuir artificialmente. É reconhecer quem Deus é e quem nós somos. Se nós entendemos quem Deus é, quem nós somos, nós sabemos da grandiosidade de Deus e o quanto pequenino nós somos. Terceiro ponto. O perigo da soberba espiritual. A soberba não é só arrogância visível. Ela pode se esconder em: eu sei mais Bíblia que os outros, eu oro mais, eu sou mais santo, na minha época era melhor. Sabe? Será que você já ouviu alguém falar isso? Já. A soberba foi o pecado de Lúcifer. A soberba derrubou Saul. A soberba endureceu fariseus nos dias de Jesus Cristo. E continua derrubando pessoas até hoje. Eu. Quarto ponto. A humildade atrai a graça. Então vamos ver a ordem. Primeiro, Deus resiste ao soberbo. Deus dá graça ao humilde. A graça não é conquistada, mas ela é derramada sobre quem reconhece que precisa dela. O humilde, ele ora diferente. O humilde, ele pede perdão. O humilde aprende. O humilde serve. E quanto mais ele se abaixa, mais a graça desce. Para fazer uma aplicação prática aqui, uma pergunta bem honesta. Onde há soberba escondida no meu coração? Uma pergunta que devemos fazer. Eu tenho dificuldade de pedir perdão? Eu me ofendo com facilidade? Eu preciso sempre estar certo? Eu desprezo quem sabe menos? Se Deus estiver resistindo algo na sua vida, talvez não seja. Se Deus estiver resistindo algo na sua vida, talvez não seja o diabo. Talvez seja Deus tratando o teu orgulho. Às vezes as pessoas colocam, na minha ótica, pelo que eu entendo, o inimigo ele não tem autoridade que não esteja de acordo com a vontade de Deus. Ele não faz nada sem a permissão de Deus. Então às vezes você acha que é o inimigo que está lutando na tua vida, e às vezes é Deus te prensando para que você venha mudar essa parte da tua vida aí que está te prejudicando. Assim como na minha. Né? Mas a boa notícia é, Ele dá maior graça. Não importa o tamanho da falha, não importa o quanto você caiu, o quanto você errou. Se você se humilhar, a graça maior esperando por você. Por isso que Davi tinha um coração segundo ao Senhor. Um coração que agradava ao Senhor. O Senhor olhava para o coração de Davi e se agradava do que via. Por quê? Porque mesmo tantos erros e falhas que Davi cometeu, ele se humilhou. Ele se diminuiu. Ele ficou pequenino. E alcançou a graça de Deus. Mas seus erros não ficaram impunes. Porque tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. E aí nós chegamos aqui à conclusão, pessoal. O céu funciona ao contrário do mundo. No mundo, quem se exalta sobe. No reino de Deus, quem se humilha é exaltado. Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura pessoas quebrantadas. Porque a graça não desce
não desce sobre quem se acha cheio. Ela desce sobre quem sabe que está vazio. Forte, hein? E aí, aqui nós temos um apelo. Porque hoje Deus não está procurando o seu talento. Ele está procurando o teu coração. E se você se abaixar diante dele, ele derramará sobre você uma graça maior do que você já experimentou. E para você que não aceitou Jesus na sua vida, não entregou seu coração verdadeiramente a ele, hoje pode ser o momento. Deixe Jesus cuidar da sua vida. Fala, Senhor, cuida do meu coração, da minha vida. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Porque a gente fala de aceitar Jesus, mas é Ele que deve nos aceitar. Então, que venhamos a buscar o melhor de Deus. E você nesse momento, nesse dia, abra o seu coração para que o Senhor venha cuidar dele e você vai ver a diferença na sua vida. Bem? Pessoal, uma palavra muito forte, fantástica, forte. Falou comigo, bateu aqui, acredito que bateu aí também. Então, pessoal, vamos compartilhar, vamos fazer que essa reflexão venha alcançar mais pessoas, para serem impactadas assim como nós aqui nesse momento de aprendizado. Comentários estão totalmente liberados para você expor a sua opinião e também para você colocar aí, se assim você desejar, sugestão de temas aí para os nossos próximos vídeos, tá bom? Uma coisa que eu sempre digo, vamos pedir a Deus muita sabedoria, entendimento e discernimento e tentar fazer o melhor para ser aprovado aos olhos de Deus, bem? Pessoal, então é isso, por hoje é só, Deus abençoe e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.